apenas alguns dias para que ocorra o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. E em razão disso, eu decidi trazer uma indicação literária mais voltada para política. E ok, pode ser que política não configure um dos seus assuntos favoritos para debate, mas é inegável como praticamente tudo na nossa vida está ligado diretamente ou indiretamente à política. Questões sociais, financeiras, enfim, relacionamentos profissionais, tudo de alguma maneira envolve política ou questões inerentes à política. Enfim, dito isso, vamos para a indicação, que é esta daqui: A Mentira das Urnas, Crônicas sobre Dinheiro e Fraudes nas Eleições, do Maurício Dias. Vocês estão vendo aqui que tem alguns papéis junto do livro? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa questão, porque também faz parte da proposta do vídeo. Mas primeiramente eu gostaria de fazer uma observação sobre o que nós temos aqui, sobre o conteúdo. Este livro, ele não é tão atual, não é dos últimos anos, por assim dizer. Ele trata especificamente de questões relacionadas às eleições de 2002, as eleições presidenciais de 2002. Porém, é um livro que, diferente de alguns outros que nós vemos por aí, que quando trata de um aspecto específico, acaba sendo muito limitado, nesse daqui nós temos uma excelente contextualização histórica. Nós temos um levantamento histórico sobre a política brasileira. Eu não vou dizer evolução da política, porque aí é opinião minha, eu não acho que nós evoluímos tão assim politicamente no Brasil. Mas aqui existe um retrospecto muito bom, trazendo questões de todas as épocas, quanto à política, as relações políticas, o tipo de candidato que nós tínhamos, o tipo de pessoa que chegava a cargos de poder e como isso foi mudando ou não, a depender do contexto. A priori, a intenção desse livro é a seguinte, e o nome já diz tudo: A Mentira das Urnas. A intenção é dizer o seguinte, que não necessariamente aquele que chega ao poder, aquela que chega ao poder, necessariamente chegou ali por uma questão de boas propostas, por uma questão de, que era o melhor candidato à disposição. Aqui nós vemos uma relação direta entre aquele que é eleito e o quão financeiramente foi desempenhado, foi investido para aquela campanha daquele candidato. Nós vemos, pelo menos, de novo, até esse debate quanto às eleições presidenciais de 2002, nós vemos que ao longo dos anos, ao longo das décadas, entre eleição e sai eleição, aqueles que têm um investimento financeiro maior, um financiamento de campanha mais alto, seja ele, enfim, privado, público e por aí vai. Aliás, só um parêntese, aqui nesse livro nós vemos alguns nomes de empreiteiras que financiaram campanhas que ficaram bem famosas na mídia nos últimos tempos. Famosas não de um jeito bom, não é? Mas o nome delas foi bastante discutido, bastante debatido. Então vocês vão se familiarizar com alguns nomes aqui, porque inevitavelmente vocês já ouviram falar das empresas ou das pessoas ligadas a elas. Enfim, nós vemos então que essa relação entre o dinheiro que é despendido para a campanha está diretamente ligado, quase sempre, àquele que chega ao poder. Chega ao poder quem tem mais para, enfim, desempenhar ali todo o processo de campanha. E é algo que faz todo sentido, não é mesmo? Porque se a pessoa tem uma capacidade financeira maior, é inegável que o quê? Ela vai conseguir despender de mais grana para fazer uma campanha melhor, um marketing mais convincente. E aí, de novo, eu tô falando de campanha melhor, não de candidato melhor. Porque a campanha, ela pode ser muito bem elaborada, você pode ver ali, enfim, proposições,
um discurso muito bom e no fim das contas o candidato ser, enfim, uma porcaria. Então, estou falando de campanha. O dinheiro, ele capacita para que aquele candidato tenha uma capacidade maior de investir naquilo que de fato interessa. Ou seja, publicidade, aparecer mais, ir até o eleitorado, isso daqui também é discutido. E falando do eleitorado, nós vemos aqui também, eu falei da questão de levantamento histórico da política brasileira, né, da trajetória, enfim, de como ela foi mudando ou não. Nós vemos o quê? Que num retrospecto, a política brasileira, ela sempre foi uma política de influência, influenciar o eleitorado. Como? Vocês já devem ter ouvido falar, eu espero do fundo do meu coração que vocês não tenham se sujeitado a isso, mas vocês já devem ter ouvido falar daquela troca de favores, que é inclusive muito popular em cidades menores. Agora que estamos em ano de eleições municipais, acontece bastante ainda, querendo ou não, acontece, que é de, bom, você vai lá, vota pra mim e tal, você me ajuda com esse voto, e em troca eu te dou uma força naquilo ali que você tá precisando, ou enfim, dou um jeito numa vaguinha lá na prefeitura e tal. Quem nunca ouviu falar disso, gente? É extremamente comum, essencialmente falando de Brasil. E aqui também nós vemos nesse retrospecto histórico que, bom, relações entre Brasil e alguns países e alguns líderes de outros países, também do ponto de vista dessa influência e tentativa de firmar relações políticas, que inclusive, fazendo um paralelo com a política atual, talvez nada tenha mudado. Mas o principal que eu quero falar é o seguinte: comentei no início do vídeo, talvez você não goste de política. Como eu disse, muitas das coisas ligadas à nossa vida, ao nosso cotidiano, arrisco dizer que todas ou a maioria delas, tem algo relacionado à política. Então, esse livro aqui, essencialmente, às vésperas das eleições, a questão de escolha de candidatos. Como que eu vou escolher um candidato? É pela proposta que ele está oferecendo? Ah, mas propor é muito fácil. E quando ele chegar lá? Dê uma lida nisso daqui, de verdade, a mentira das urnas, porque talvez neste retrospecto, nesta análise que o autor, o Maurício Dias, propõe, você vai conseguir entender melhor como que as coisas funcionam. Isso vai depender muito, obviamente, do local onde você vive. Como eu disse, cidades pequenas. Cidades pequenas existe uma política ainda meio retrógrada. Então é da troca de votos por favores, enfim, é de você votar talvez naquele candidato que é parente do seu chefe ou algo assim, porque meio que você se sente na obrigação. E nós vemos aqui que se isso ainda acontece, mas não vem de hoje, vem de muito antes. Nós vemos também uma análise de a partir de que época que realmente a grana começou a ficar mais explícita como um instrumento de ganho de campanha. Enfim, é um livro completo, é um livro bacana e que eu recomendo demais. E uma última coisa que eu falei que eu também ia mencionar no vídeo, só para que não fique muito extenso, enfim, é o seguinte: quando eu trato de livros mais complexos, por assim dizer, a iluminação não tá muito boa, mas quando eu leio livros mais complexos, eu costumo fazer anotações. E aí é uma sugestão que eu deixo aqui, porque ainda não tinha falado sobre isso. Quando vocês forem ler um livro que talvez não seja ficção, não seja algo com o qual você esteja acostumado, não é muito seu perfil, ou até mesmo livros acadêmicos, essa é uma sugestão que ajuda bastante. Anotar tópicos, enfim, capítulos e fazer ali um resumão com algumas palavras-chave, isso ajuda bastante e, inclusive, ajuda a fixar o conteúdo, porque nunca se sabe, não é mesmo, quando aquilo ali vai ser necessário. E tratando de um livro de política, economia, enfim, sempre será útil, de uma maneira
ou de outra para debate. Bom, espero que vocês tenham gostado, e não apenas gostado, mas visto alguma utilidade nesse tema, que acredito que é interessante a gente debater. E falando em debate, fica a dica. Por mais que você não goste de política, não morra de amores por ela, perceba, talvez o problema não seja a política, mas sim aqueles que administram a política, que têm vida pública. Então, época de eleições, reflita sobre o seu voto, não o desperdice e vamos entrar em um debate mais profundo sobre isso aqui, porque só assim nós conseguimos propor alguma mudança. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.